Vamos falar agora do quarto sociólogo, Max Weber. O número 1, tipos de racionalidade. O sociólogo Max Weber parte do princípio de que a sociedade não é apenas algo exterior aos indivíduos. Ao contrário, ela seria o resultado de uma imensa rede de relações entre os seus membros. Para analisar essa rede de interações, não basta observá-la de modo distante. É necessário se aproximar, interagir e, a partir daí, assimilar os diferentes tipos de racionalidade que movimentam as relações sociais existentes. Então, aqui é tipos de racionalidade ou assim, as questões teóricas que são organizadas pelas pessoas. Número 2, ação social. A base da sociologia weberiana ou weberiana pode ser estruturada a partir do conceito de ação social, que, segundo Weber, seria todo tipo de conduta humana relacionada a outros indivíduos e dotada de um sentido subjetivamente elaborado. Então, veja, ele fala o seguinte, que existe uma estrutura na sociedade, uma estrutura que ele chama do conceito de ação social. Né? Ação social, a vida das pessoas, como as pessoas se relacionam. Então ele fala que todo tipo de conduta humana relacionada a outros indivíduos e dotada de um sentido subjetivamente elaborado. Então nós, quando estamos nos relacionando com outras pessoas, com outros indivíduos, essa é uma ação social em que nós influenciamos e somos influenciados. E em terceiro lugar, ele fala de uma questão muito importante, que é as formas de dominação. O comentário diz: o agir em sociedade pressupõe determinadas normas que se enraizam, institucionalizam e, em seguida, assumem a forma de leis, ou seja, de uma dominação. Então, se existe lei, essa é uma dominação legítima, tá bom? Pode haver aquela dominação ilegítima, né? Nós sabemos que existe, por exemplo, aqui no Brasil, às vezes as instituições, empresas, elas têm que pagar um determinado dinheiro a uma dominação que não é legítima. É o que eles chamam aí de milícia, né? Outros têm que pagar ao tráfico para não ser assaltado. O tráfico diz que ele tem que pagar um dinheiro para o próprio tráfico não assaltar ele. A milícia diz que tem que pagar um dinheiro a ela para ela proteger do tráfico e dos ladrões. Né? Mas nessa grande confusão, a única dominação que é legítima é a dominação do Estado, aquele governador que nós elegemos, né? Prosseguindo, para explicar este movimento, Weber constrói novamente uma tipologia no sentido ideal, destinada a analisar as diferentes formas de dominação legítima. Ok? Então está falando aqui a dominação legítima. Se você vive numa sociedade, alguma dominação existe. Tá bom? O pastor, ele exerce uma dominação legítima sobre os membros querem ser dominados por ele. O governador, ele exerce uma dominação legítima, como o prefeito também. O presidente da República exerce uma dominação legítima, porque ele foi eleito, assim como a Câmara dos Deputados e do Senado. Todos eles exercem uma dominação legítima. A única dominação ilegítima no Brasil no momento é o STF, né? Mas deixa essa parte para lá. Não foi eleito pelo povo, não é legítimo.
Prosseguindo, quando ele fala em dominação legítima, significa que aquele tipo de autoridade a qual os indivíduos se submetem, eles se submetem porque consideram essa autoridade necessária e justa, né? Isso é importante levarmos em consideração, considerando essa legitimidade. As dominações de um chefe de tráfico não é considerada legítima. As pessoas que se submetem pela sua segurança pessoal, mas não a considera legítima, né? Como existem regiões que é falado, o comércio principalmente tem que pagar um dinheiro àqueles traficantes. Um filho se submete ao pai porque considera a sua dominação legítima, né? Claro, o pai, além de ter gerado essa vida, o pai, é claro, pais, né? Eles trabalham pela educação, pelo desenvolvimento, pela saúde desse filho. Então é uma dominação legítima. Então ele está falando de dominação legítima. Prosseguindo no comentário. Da mesma forma que ele classificou as ações sociais, ele classificou as formas de dominação. Dominação tradicional, dominação carismática e dominação racional legal. Bom, vamos ver cada um desses tipos, né? Começando pela a dominação tradicional. A dominação tradicional é estabelecida pela monarquia. O povo a considera legítima porque a elegeu, o seu presidente, o seu governador e etc. Ou porque esse dominador é herdeiro de uma monarquia, mas em algum momento aquele monarca foi eleito. Tá bom? Como são eleitos reis? Vamos pegar o exemplo, né, de Saul, o primeiro rei de Israel. O povo pediu um rei, então aquela é uma dominação legítima. Em algum momento o povo pode até não querer mais aquele tipo de governo, pode não querer mais aquela dominação. Isso aconteceu com a França, né? Eles acabaram por acabar com aquela dominação, porque eles estavam considerando a prática dela, vamos dizer, ilegal. Eles estavam, vamos dizer, trabalhando para se enriquecer e não para liderar o povo. O exemplo bíblico em que o povo pede um rei, no caso será eleito Saul, eles disseram: nós queremos que um rei vá diante de nós. É o que todos os povos fizeram. Em algum momento, esse homem está se destacando. Normalmente ele era um grande guerreiro, ou ele era um grande pensador, né? Platão dizia que os filósofos é que deveriam governar o mundo. Os filósofos é que deveriam reinar, né? Porque acredita-se que os filósofos são aqueles que pensam melhor. Ok? Então o rei, ele tem que ser preparado também. Claro, é uma dominação tradicional, mas ele tem que ser preparado para pensar melhor. Nesse sentido, eu acho que a monarquia é o sistema de governo ideal, até porque é o sistema de governo futuro em que Jesus governará o mundo, né? Por quê? Porque o homem, ele é preparado por toda a vida para assentar-se naquele trono e para governar o povo de forma justa. Ok? Então, a monarquia é um bom sistema. Agora, o presidencialismo acabou substituindo na maioria dos países. Por quê? Porque você pode trocar um presidente de maneira muito mais fácil do que você troca um rei. Prosseguindo, o comentário diz: o que fez com o povo considerasse, o que fez com que o povo considerasse Dom Pedro II um monarca legítimo ao substituir Dom Pedro I foi o fato dele ser filho de Dom Pedro I, ok? Ou seja, era por herança. Agora, ocorre também a dominação carismática. Vamos ver como ele classifica, como Max Weber classifica a dominação carismática.
A dominação carismática, que é estabelecida pelo carisma do líder. Poderíamos citar o exemplo de Mahatma Gandhi, que de forma pacífica conquistou o povo e que mostrou capacidade de levar a Índia à independência do domínio inglês, de forma pacífica. Tem uma frase de Gandhi que é muito elogiada pelos indianos, que no meu ponto de vista demonstra bem o seu carisma. Ele diz: nós devemos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Nós devemos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Ou seja, o exemplo tem que partir, no caso do líder. Bom, então essa é uma liderança carismática. Normalmente, em nossas igrejas, ocorre uma dominação carismática. As pessoas querem seguir aquele líder tem um carisma, né? Ou seja, ele fala coisas que atraem as pessoas, encanta as pessoas, faz as pessoas desejarem ser liderada por ele. Então, a liderança religiosa normalmente é uma liderança carismática. Mahatma Gandhi não era pela questão religiosa, mas pela a sua proposta de independência, né? Sem guerra, os indianos conseguiram se libertar da Inglaterra. E em terceiro lugar, o terceiro tipo de dominação é a dominação racional, que é chamada de dominação racional legal, é estabelecida através de uma Constituição relacionada ao Estado de Direito e a presença de uma burocracia em termos administrativos, cujo princípio de legitimidade se baseia na racionalidade e nas disposições legais, ou seja, nas leis que serão feitas. Então, o povo elege as pessoas que vão fazer as leis. Se essas pessoas fizerem leis ruins, o povo deve substituí-la. Bom, nós estamos vivendo situação no Brasil que, infelizmente, os homens que estão lá no Congresso fazem sempre leis favorecendo eles. Não? Mas esses três tipos de dominação citados por Max Weber são realmente reais. Tá bom? A dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional. A dominação racional é aquela estabelecida por leis. Foram feitas leis que todos têm que obedecer.